A história que um dia o tamboreiro, tocando o tambor, canta ao seu filho maior. A história, ao invés de uns e zeros, se conta em madeira e couro, tensionado pelo calor. Bueno, gente, vamos ver quem toca conosco a história do programa de hoje. A nossa instituição, ela tem uma característica muito legal, né? Todos os institutos federais, que é justamente trabalhar com os arranjos produtivos e culturais locais, respeitando a cultura de cada região. O curso técnico de instrumento musical do campus Porto Alegre também tem essa opção de estudos, além dos 4 instrumentos que já oferecia. A gente tem flauta doce, flauta transversal, violão, teclado e agora mais a novidade, percussão e bateria, né, a partir do ano de 2026. E independente do instrumento que o estudante escolhe, ele vai estar trabalhando práticas percussivas dentro da prática de conjunto todos os semestres. Eu acho muito incrível essa oportunidade de estar se formando no ensino médio e no curso superior, como curso técnico, sair da escola já com algo para tu ingressar em um trabalho já com alguma experiência. É um projeto muito bonito, acho que é um projeto assim muito diferente do que nós temos de educação profissional tecnológica, que proporciona a participação da comunidade na escolha dos seus cursos. Folha disse que o que caiu daquela árvore não era flor, não era fruto, era o amor que ali morava. Tá aí, o diretor-geral do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre, Sérgio Viana. O percussionista e baterista Lucas Kinoshita, professor do Instituto. A estudante do curso de flauta doce, Ingrid Solene Pereira. E a cantora e compositora Mônica Tomasi. E a gente começou o programa com esses versos bonitos, que muita gente terá reconhecido, apesar de estarem em português, do Drexler, do Jorge Drexler, sobre, afinal de contas, como é que se faz a história. Se faz a história com uns e zeros, ou se faz a história com couro e madeira, com percussão, com música. O que será que o Drexler disse para cada um e cada uma de vocês nestes versos? O fato é que a gente está falando aqui, hoje, nessa primeira parte do programa, sobre couros e madeiras, mas também sobre construir a história de outras formas, de forma sistematizada, através do ensino e aprendizagem, de forma institucional, tudo isso com esses 3 convidados que nos dão o prazer de estar aqui. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Solene. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Obrigado, Demetrio, por essa oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho, né, da educação e também da nossa instituição, né, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que traz educação pública, gratuita e de qualidade, né, para toda a nossa população brasileira e aqui do estado também do Rio Grande do Sul. E é uma honra também, né, divulgar o nosso campus aqui nesse programa da TVE. Uma honra nossa. A gente se põe até solene de receber vocês. A Solene é da flauta doce. Eu sou metido com a flauta doce, mas eu sou orelheiro. Eu não fui lá fazer o curso direitinho, como talvez se deva. Essa é uma discussão. Mas, enfim, como é tão bom, isso sem dúvida. O quino, eu já vou de apelido, o quino é mais conhecido do que erva ruim nesta casa e no outro fogo ali, da rádio, da FM Cultura, um cara que nos dá o prazer de trazer o seu trabalho, a sua inteligência, a sua musicalidade, permanentemente aqui nas emissoras públicas. Sérgio, vamos começar contigo, até por causa dessa questão institucional mesmo. Os cursos do Instituto Federal, tu respondes por um dos campos, a relação deles com essa coisa bacana da cultura tida como mais popular, do mais espontâneo. Fala um pouco desses projetos. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul é uma instituição federal de educação pública, gratuita e de qualidade, né? Ela é constituída pela reitoria, que se localiza em Bento Gonçalves, mas também em 17 campi, né? Eu sou diretor de um dos campos, que é o campus Porto Alegre, e a nossa instituição ela tem uma característica muito legal, né? Todos os institutos federais, que é justamente trabalhar com os arranjos
produtivos e culturais locais, respeitando a cultura de cada região. Então, nós temos campos também no norte do estado, nós temos campos na Serra, nós temos campos no litoral, nós temos campos aqui na região metropolitana, nós temos campos na região sul do nosso estado. Compõe aqui também no estado do Rio Grande do Sul mais 2 institutos federais, né? Nós temos o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ao qual eu e o Quino fazemos parte, e a Solene estuda, mas nós também temos o Instituto Federal Farroupilha e o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né? Cada um com as suas reitorias e as suas estruturas, seus campos também. Então, nosso campus, né, está localizado hoje no centro de Porto Alegre, né, ali na Coronel Vicente 281, esquina com a Voluntários da Pátria, antigo prédio da MESBLA, né, e lá nós ofertamos cursos técnicos, integrados, subsequente, cursos superiores e de pós-graduação, né, todos eles gratuitos. Também temos cursos FIC para a nossa comunidade, né, atendendo de uma forma, então, bem diversa, né, aos nossos públicos. Nossos cursos técnicos são bem diversificados, são muitos da área de serviço, né. Nossos cursos superiores seguem a mesma linha, assim como nossos cursos de pós-graduação também. E os institutos federais, imagino eu, têm essa política de valorizar o regional de forma integrada, de forma federada, vamos dizer assim, na melhor expressão da palavra. Ou isso é uma característica mais nossa aqui do Rio Grande do Sul, de buscar esse substrato que já está por aí? Por exemplo, chama a atenção de qualquer pessoa que conhece a excelência do trabalho do Lucas Kinoshita, que ele seja do corpo docente. Então, você vê que há, de fato, uma preocupação não de inventar a roda, mas de trabalhar a partir do que já está constituído na cultura do local, na inteligência do local. Isso é uma característica dos institutos federais, ou isso é algo que, em alguma medida, distingue o Rio Grande do Sul? Não, essa é uma característica dos institutos federais, Demétrio. Todos os institutos federais no Brasil, né, ele procura atender, o campus onde ele está localizado, naquela região, ele procura atender aos arranjos produtivos e culturais daquela região. Então, por exemplo, nós temos na Serra ali um viés muito forte para a indústria do plástico, para a indústria metal-mecânica. Então, os nossos cursos da Serra, principalmente Campus Caxias, Campus Farroupilha, fornecem, né, cursos voltados para esta área. Nós temos o Campus Sertão, né, onde no norte do estado, por exemplo, que ele está muito voltado, né, à agrotécnica, à agricultura, né, à pecuária. Então, fornecem cursos voltados para essa área e trabalham, né, então já essa própria cultura. Outros estados da mesma forma, né, onde cada campus em cada estado estiver localizado e trazendo, olhando como é que está ali aquele arranjo econômico, o campus daquela localidade vai tentar trazer os cursos, até porque são feitos por chamada pública, né, então a sociedade acaba participando das escolhas desses cursos para que possa atender essa região. É um projeto muito bonito, acho que é um projeto assim muito diferente do que nós temos de educação profissional tecnológica, que proporciona a participação da comunidade na escolha dos seus cursos, daquilo que vai ser desenvolvido naquela região. Pois é, vem a ideia, vem a palavra e a noção de algo orgânico, né? Não de algo que, de alguma maneira, se coloca sobre um cenário que é prévio. Não, é uma organicidade que parece ser um projeto realmente muito, muito importante e muito bonito. Lucas, é assim, e não é só assim, é da forma como tu fizeste desde que começasse, gurizão, a tocar, que se escreve a história com madeira e com couro tensionado pelo calor. É uma outra frente de trabalho tua para fazer isso. Conta um pouco da tua experiência. Perfeito. Acho importante essa tua pergunta, porque em algum momento, quando eu descobri lá dentro que eu queria trabalhar com música e eu queria trabalhar com percussão e bateria, eu não me vi representado em algum lugar que eu pudesse estudar isso de forma formal, em alguma instituição. Tanto que eu fiz uma outra faculdade antes, porque eu não vi essa oportunidade. Acabei cursando depois, quando abriu o curso de licenciatura em música do IPA, que está fechado, que não existe mais, infelizmente. Mas naquele momento,
eu não vi essa oportunidade. Então, a gente está muito feliz de poder vir aqui e contar que agora o curso técnico de instrumento musical do campus Porto Alegre também tem essa opção de estudos, além dos 4 instrumentos que já oferecia, que se chama percussão e bateria. Justamente com esse foco, que é o foco já de estudo que eu tenho, que é a percussão popular, para a gente olhar para essa cultura rica que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, essa cultura rica que a gente tem com diversos instrumentos, diversos ritmos no Brasil, né? Para a gente olhar para isso e poder, com carinho, com calma, estudar, pesquisar. Então, eu fiz essa caminhada de começar estudando com piano, né? Tu perguntaste da minha história, eu comecei estudando com piano, depois fui para percussão, para bateria e para percussão e nunca mais saí, né? Assim, é uma coisa que realmente me chama muita atenção. Então, a minha pesquisa de mestrado foi com foco na educação musical do instrumento do tambor afro-sul-rio-grandense, o supapo, né? Esse tambor simbólico aqui da nossa terra. E a gente fica muito feliz também de contar que a gente tem um supapo lá no Instituto Federal e que uma das coisas que a gente vai estudar e abordar lá sempre é a cultura local, como a gente estava falando aqui, né? Por exemplo, a cultura do supapo e tudo que envolve esse instrumento, tudo que está por trás dessa cultura negra, afro-sul, rio-grandense, né? Isso é só um exemplo do que está trazendo esse curso novo que está pintando agora. Muito legal. Tu apartaste para nós uma palhinha do trabalho rolando com a percussão nos cursos, enfim, no curso. Vamos dar uma olhada nisso e depois tu nos comenta o que a gente está assistindo. Solta aí. Oxalá, meu pai, tenha pena de nós, tenha dó. Salva a nação Porto Rico, seus poderes são maiores. Seus poderes são maiores. Oxalá, meu Tá aí, a gente tem uma ideia de uma dinâmica, chão de fábrica, cozinha, coisa acontecendo. Fala um pouco do que a gente viu aí. Perfeito. Esse vídeo que a gente acabou de ver é uma música chamada Cheuepa Baba, da nação de Maracatu, Porto Rico. E está acontecendo dentro do componente curricular, lá a gente chama assim, né? O componente curricular de prática de conjunto, que eu divido com meu colega Yuri, e que
no curso técnico instrumento musical, são 13 componentes curriculares diferentes e a prática de conjunto é um que vai ser vista durante todos os 4 semestres, né? São 2 anos previstos para o curso. Então tem prática de conjunto 1, 2, 3 e 4. Essa especificamente que a gente viu é a prática de conjunto 2. E aí metade do semestre os estudantes ficam, independente do instrumento que escolhem, né? Eles ficam na percussão, porque a gente tem 5 opções de estudo lá. A gente tem flauta doce, que a Solene faz parte, flauta transversal, violão, teclado e agora mais a novidade, percussão e bateria, né, a partir do ano de 2026. E independente do instrumento que o estudante escolhe, ele vai estar trabalhando práticas percussivas dentro da prática de conjunto todos os semestres, né? Essa música específica, ela trabalha 2 ritmos da cultura popular afro-brasileira, o maracatu e o jexá. O maracatu do estado de Pernambuco, o jexá do estado da Bahia. É uma junção de ritmos ali. Então essa é uma das ideias para a prática de conjunto, colocar os estudantes juntos para tocar. É essa a ideia, né? Além disso, e é importante dizer que o curso técnico instrumento musical, ele tem diversas outras frentes que vão ser abordadas ali. Por exemplo, o estudante vai fazer, independente do instrumento, 4 semestres de prática vocal com o professor Pablo, vai fazer 4 semestres de instrumento musical, vai fazer o componente de ensino-aprendizagem do instrumento, tecnologias aplicadas à música 1 e 2, para estudar como grava, como é que são os microfones, né, como é que são os estúdios de gravação, que é uma possibilidade também do campo de trabalho depois que o estudante sai. Vai fazer componentes mais da área da pesquisa, da reflexão, como música e sociedade, música e atuação profissional. Uma das possibilidades de trabalhar no campo da música também é trabalhar com produção musical, trabalhar como tour manager, também é trabalhar com pesquisa aplicada à música. É importante dizer que o Instituto Federal sempre tem esse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Nós lá também temos vários projetos de pesquisa em música, inclusive, é uma possibilidade. Tem bolsas para quem está ali pesquisando com a gente, tem bolsas para auxiliar nos projetos de extensão. Aproveitando, é importante dizer que nós também fazemos parte ali de um projeto de extensão muito conhecido, o Projeto Prelúdio, com mais de 40 anos, né, que antes era da Escola Técnica da URGS e passou a ser do Instituto Federal. Então, o curso técnico de instrumento musical é um filho de um projeto de extensão, do Projeto Prelúdio, né, que atende aí crianças e jovens de 7 a 18 anos. Temos hoje mais de 300 estudantes. Então, isso tudo acontece junto no Espaço Prelúdio. E também é importante dizer que nesse vídeo a gente viu um estúdio, o estúdio número 2. Nós temos 2 estúdios, um auditório, 15 salas de aula teórica, com projetor, com ar-condicionado, enfim. Mas esse estúdio 2 especificamente foi atingido, o Espaço Prelúdio como um todo foi atingido na enchente de 2024 e foi quase que 100% revitalizado, né? Nós temos instrumentações novas a partir desses que a gente perdeu, temos todo um aporte do Ministério da Educação para que isso fosse reconstituído. Então, a gente está no espaço ali retomado, digamos assim, né, pós-enchente. Retomado, reconstruído, né, afirmado, e que legal que tenha um prelúdio do prelúdio nesse projeto, o prelúdio que preludiou tanta gente boa e tanto projeto interessante, é mais um fator de organicidade, de interação com aquela história que se escreve de tantas maneiras, enfim, com o local, com o regional, espetacular. Eu comecei, como eu sempre começo, agradecendo aos convidados, e se em algum momento eu esqueço disso por qualquer outra preocupação de assunto, de encaminhamento, é uma falta de educação, é a primeira coisa que eu tenho que fazer, porque a gente está na beira do fogo de uma emissora pública e quem faz, além, evidentemente, de quem nos assiste, quem faz esse espaço aqui são as pessoas que têm a generosidade de vir aqui falar das suas coisas, das suas atividades, das suas inquietudes, do que elas bem entenderem. Mas, ainda assim, eu vou agradecer de novo para a Solene. Sabe por quê? Porque é muito importante, é muito necessário que venha alguém, aluno, alguém discente, aqui para falar disso. Até para daqui a pouco dizer assim, não é nada disso que eles estão dizendo, não. Eu como aluna, não, mas isso eu não sei, eu acho que ela não vai fazer. Solene, então, mais uma vez, muito obrigado.
como tu chegaste no Instituto, como tu te sentes lá, o que tu pensa hoje em fazer com o que tu está vivendo lá? Muito obrigada por me dar essa oportunidade de estar aqui divulgando o nosso curso. Eu me senti muito acolhida quando eu entrei lá. Eu soube por meio do meu professor, que fazia o curso técnico lá também. Aí ele me puxou. Aí eu entrei, ingressei, mas aqui, quando eu entrei, eu não tinha nenhum intuito de seguir na carreira profissional de música. E lá dentro eu pude ter uma visão maior do que seria a música, e isso me motivou a tentar entrar num concurso militar na área da música. Lá a gente pode ter os ingressos subsequentes concomitantes, no qual eu faço parte, que eu faço juntamente com o ensino médio, que eu acho muito incrível essa oportunidade de tu estar se formando no ensino médio e no curso superior, como curso técnico, sair da escola já com algo para tu ingressar em um trabalho já com alguma experiência. Eu faço flauta doce lá, que é maravilhoso os cursos que tem. E inicialmente, quando eu ingressei lá, eu achei que era só curso de flauta. Só vou tocar flauta e vai ser isso. Mas quando eu cheguei lá, era totalmente diferente. Tinha os outros componentes, como o professor falou. E a importância, né, de ter esses tipos de projetos de acolher os alunos, tanto no ensino médio, porque inicialmente a gente acha que a gente só pode fazer um curso técnico, um curso profissionalizante depois de acabar o ensino médio. E também o suporte que esse curso técnico e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul dá para nós, para a gente continuar tendo as aulas, participando, que eles fornecem o auxílio estudantil para aqueles que não conseguem ter a renda para ir e voltar, ou comer, se alimentar. Então, eles fornecem isso para instigar ao aluno a continuar fazendo o curso, o que me ajudou muito. E eu queria só agradecer mesmo, é muitas coisas belas e bonitas que eu posso ter lá, as experiências que foram me dadas, a reflexão que a gente teve em determinados componentes, a troca de experiências, porque é uma variação de público. Eu tenho, por exemplo, tenho 14 anos e tenho um colega de 30. Isso nos proporciona uma troca muito especial e única, né? Puxa, acho que tá aí uma belíssima descrição do que pode alcançar uma ideia, um projeto como esse. É muito legal, inclusive, o que tu disseste, de estar se contemplando um monte de faixas etárias e pessoas que estavam com projetos diferentes, estão com projetos diferentes, que estão fazendo essa interação legal ali dentro. Sérgio, fala um pouquinho para a gente está chegando ao final do nosso tempo, em função do que disse a Solene, sobre as formas de ingresso, porque são várias, né? Exatamente, Demetrio. Nós estamos, inclusive, com o nosso processo seletivo para estudantes aberto. As inscrições vão até o dia 12 de outubro, né? Os interessados a fazerem o ingresso, eles podem estar acessando o nosso site, né, e buscando a informação, que é ingresso.ifrs.edu.br, né. Então, ali estão o edital, onde tem todas as possibilidades. São mais de 5.700 vagas disponíveis no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, entre mais de 180 cursos disponíveis, né, nos 17 campi. No curso, o Campus Porto Alegre também, né, está nesse rol de processo seletivo, né, aberto. São grandes oportunidades, né, que, como já falou aqui, né, a Solene e também o professor Lucas, que o Instituto oferece, né. Além dos cursos na área de ensino, nós trabalhamos com a extensão, com a pesquisa, né. Geralmente, há projetos de ensino, pesquisa e extensão com bolsas para esses estudantes, então os estudantes ingressam e utilizam, né, pode estar adquirindo conhecimento e ainda sendo remunerados, né, através da bolsa por esse conhecimento. Temos todas as políticas públicas de permanência e êxito, como ela bem colocou, né, a política de assistência estudantil, onde a gente visa manter esse estudante, né, diante de tantas dificuldades, transporte, alimentação, moradia. Então, é uma forma da instituição poder estar ajudando esse estudante a se manter, né, na instituição. Apesar de ser público, a gente sabe que é um custo muito alto a chegar à instituição, dependendo de passagem, né, hoje as passagens são muito caras, alimentação. Então, a instituição contribui também, né, para que esse estudante possa
dar continuidade ao seu estudo e se formar e poder ingressar logo, né, no mundo do trabalho. Perfeito. A gente pensa em acrescentar aquele conceito de orgânico de que a gente falou no início, o conceito de integralidade, né? É extremamente integral a preocupação e o alcance, na medida do possível, eu espero que sim, o alcance de uma iniciativa como essa, ao facilitar o acesso dessas formas e ao compreender os difíceis caminhos e as distintas procedências das pessoas que estão ali. A gente chega ao final do nosso tempo. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, Quino, Solene. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos, Demetrio. A gente vai para o intervalo, como sempre, e como sempre, a gente vai cevar a palavra. A dança do povo é cultura. A música do povo é cultura. Como cultura é também a forma como o povo cultiva a terra. Cultura é também a maneira que o povo tem de andar, de sorrir, de falar, de cantar, enquanto trabalha. Cultura são os instrumentos que o povo usa para produzir. Cultura é a forma como o povo entende e expressa o seu mundo e como o povo se compreende nas suas relações com o seu mundo. Cultura é o tambor que soa pela noite adentro. Cultura é o ritmo do tambor. Cultura é a ginga dos corpos do povo ao ritmo dos tambores. Amor, uma canção não é tão importante. O que importa é o que vem antes. Nem sempre a gente consegue descrever o momento, mas ele nos leva de um jeito ou de outro a um movimento. De onde sai foguete volta. Repara, não estamos sós. De onde vem essa voz? Amor, uma emoção na soma dos instantes, abrindo as portas e os horizontes. Nem sempre a gente consegue compreender o outro, mas ele nos leva de um jeito só dele a um tempo novo. De onde abrem asas me vejo, não para, não somos mais sós. De onde vem essa voz? Viver é muito mais
Me explica por que vim assim, tecendo um novo mapa, uma outra língua. Me fala. De onde vem essa voz? Repara que maneira de recomeçar o nosso Cantos do Sul da Terra de hoje. Repara nessa voz, mais alguém se sente menos só, como diz essa letra, por tê-la mais perto agora, de novo, conosco, como eu me sinto. Eu ia brincar, ia chamar ela de Frau. Disse para ela, Frau, não vou brincar coisa nenhuma, não é Frau, coisa nenhuma. Eu sei de onde vem essa voz. Muito obrigado, Mônica Tomasi. Ô, Demétrio, é uma alegria estar aqui, estar de volta e chegar e aportar aqui do teu lado. É uma alegria aqui na TVE. Muito obrigada. A gente estava aqui tentando achar na memória quando foi o último encontro presencial, como agora tanto Sim. se diz, e acho que foi na rádio, acho que foi junto com o Nelson, Eu acho que sim. e estes anos de distância, uma distância que hoje é tão mais relativa para quem faz arte, né, em função de todos os veículos que se tem, os espaços que se tem, mas que é distância assim, né? Esse tempo de Alemanha, o que tu andaste fazendo? Pois é, foram 7 anos que eu morei lá, na Alemanha. Foi uma experiência maravilhosa levar a música, minha música autoral lá, e principalmente me apropriar da música brasileira, né? Porque quando a gente sai do nosso país e a gente faz a música brasileira e recebe o retorno, vê como as pessoas que não estão entendendo a tua língua, mas elas entendem a nossa música brasileira de uma forma muito linda, genuína, assim. E isso me fez ficar maior, sabe? Assim, fez eu me apropriar da minha própria música. Então eu insisti muito. Eu fazia os shows lá, fazendo música autoral, cantando em português. E isso foi maravilhoso, assim. Que legal, porque até eu imagino que tenha também um lance meio de um mandato, uma responsa, porque as pessoas estão te vendo no lugar da música brasileira. Exato. E tu diz, não, é isso aí, deixa para mim, sabe? É verdade, assim, essa apropriação, né? Porque quando a gente compõe, a gente faz show, grava disco, é o nosso trabalho, a nossa essência, né? Mas exatamente isso, essa responsa eu fui sentir lá. Eu disse, opa, pera aí só um pouquinho. Tem um monte daquelas carinhas lá querendo ouvir, né, a música brasileira. E tu diz assim, nesse momento, eu sou a música brasileira. Isso é bonito, assim, sabe? Então, eu acho que foi muito bom por isso, assim. E, inclusive, nesses 7 anos, né, o que aconteceu foi isso, assim, essas conexões. Veio uma pandemia, né? E simplesmente as pessoas deixaram de se ver, né? O presencial acabou. E essa música que eu toquei é uma parceria minha, a primeira parceria minha com a Neca Ayala, que aconteceu durante a pandemia, justamente nessas provocações que a gente se fazia por necessidade, que a arte precisava costurar um pouco, né, aquele momento difícil que a gente estava vivendo ali, né? Eu fico pensando numa coisa maluca que pode ser extremamente mais pesado viver algo como a pandemia estando fora, estando longe de casa, mas, por outro lado, também tu ficas na situação em que todo mundo está, porque o isolamento, o não presencial, era a regra, mesmo que a tua família tivesse a 2 quadras de distância, né? Então, é uma coisa extremamente contemporânea, todo esse terror que a gente viveu naqueles anos ali. Eu gosto muito da palavra reparar, porque a gente, num ambiente mais interiorano, não necessariamente rural, a gente ouve o tempo inteiro repara no sentido do cuidado, né? Olha, eu vou sair esses dias, mas a minha vizinha repara a minha casa,
né? Então, o repara é o presta atenção, mas é o cuida também, e eu não pude deixar de associar isso. Olha, é né? verdade, eu não tinha me dado conta, né, a quantidade de significados do repara, né? Porque é exatamente isso. E reparar também é consertar alguma coisa, Sem né? dúvida. É consertar ou ajusta, né? Então, repara é muito legal. E ali na letra está o não para, né? Com esses É, 3 repara, a tem gente o não para, repara e né? não para. Com esses 3 jeitos de reparar, o do cuidado, do colocar atenção e o do consertar, a gente segue adiante, né? A gente segue viagem. É uma sensação. Será possível? Estou perguntando. Será uma sensação de continuidade que esses 7 anos, tá bem? Foram legais, foram importantes, mas eu estou seguindo a minha vida no meu lugar, assim, né? As coisas Exatamente. continuam. Foi a necessidade, eu acho que dessa do pertencimento, sabe? Pertencimento, chegar e sentir que tu faz parte, tem essa história aqui e está sendo maravilhoso, porque contato com a cidade, com os amigos, né? De saber que eu também deixei um pedacinho da minha história aqui e onde eu reencontro a minha própria história, né? Estando aqui agora de volta. E isso é super recente, tu está chegando Sim, mesmo. tem um mês que eu estou aqui. Olha só. É. Ou seja, tu chega depois de todo o perrengue das inundações e tal, e chegas numa época difícil. Puxa, que outra época não foi difícil? Também tem essa, né? A gente está sempre meio pronto para enfrentamentos, enfim, neste pedaço do mundo, no mundo, não sei, na vida, né? Aí é outro papo. Língua, idioma, foi um problemão, é um problemão? Alemão não é uma língua fácil, não é uma língua fácil, não. A gramática, né? A forma de construir uma frase assim. E eu acho que eu consegui, nesses anos todos, eu falo alemão, eu entendo, mas não é uma coisa natural, sabe? Tu sente que tu não pertence àquilo, né? Então, sempre era um pouquinho assim, show também, porque a comunicação é muito importante. Enquanto tu sabe que o público ali não está entendendo exatamente a tua poesia, mas de alguma forma tu está passando isso para eles, né? Através do arranjo, através das nuances, a palavra, né? Os fonemas. E então eu ficava muito nervosa assim no show porque eu queria explicar muito e eu não sou muito de explicar, sabe? Já na minha língua, assim, quando eu faço um show, eu não sou muito de ficar contando história. Eu conto história aqui quando eu estou com o instrumento e a minha voz despida, né? Então, isso para mim já é contar a minha história. Pois é, eu com todo o respeito, tanto ao idioma alemão, quanto a quem disse isso, eu fico pensando que deve ser terrível filosofar em alemão, por exemplo. Deve ser. Eu acho horrível a ideia de que só seja possível filosofar em alemão, porque cria uma dificuldade que a filosofia não precisa ter. Mas tu está me fazendo lembrar uma coisa que eu ouvia e que eu dizia muito novinho, por exemplo, lá vou eu, deve estar alguém dizendo, não falou dele hoje, lidando com a obra do Jupanqui. O Jupanqui é um cara que diz a mesma coisa quando fala ou escreve quando faz um solo no violão. Né? Ele diz a mesma coisa, de alguma maneira, isso não é poesia que eu estou tentando fazer. A gente ouve a mesma coisa. Né? E os caras tiveram esse acolhimento contigo lá pelo que tu dizes, né? De todas as maneiras. E é interessante porque isso deu certo, né? Foram 7 anos de um trabalho legal, de um trabalho constante, de um trabalho, enfim produtivo, legal, né? Com todas as barreiras, tu não estava lá dando um murro em ponta de faca todos os dias. Exato, exato. Constante, que nem tu falou, e consistente, assim. Eu senti que consegui produzir bastante. Eu conheci lá, tive a oportunidade de conhecer, conheci um guitarrista alemão, o Tobias Langgut, que acabou virando meu parceiro. Olha a ironia, né? Um dia eu estava no Facebook e aí eu olhei que ia ter uma roda de samba na cidade de Mannheim. E aí eu escrevi para uma das pessoas que já tinham me falado, que era uma percussionista brasileira que é radicada lá, a Cris Gavazzoni, e escrevi para ela, e ela disse, pinta aí, Mônica, vem aí, a gente não se conhecia. Cheguei lá nessa roda de samba,
E o pessoal todo tocando, e sax, e não sei o quê, alemão, tinha inglês, tinha... E a Cris estava lá, a gente se apresentou, coisa. Tá, e aí tocando, e ela disse, toca aí, eu tinha levado meu cavaquinho. E aí eu toquei 2 sambas meus. E aí, quando eu percebo, no meu lado, tinha essa criatura, o Tobias, tocando violão, totalmente se comunicando musicalmente comigo, com esse samba. E eu achei aquilo incrível. Depois a gente conversou, bom, a gente deu um match ali na hora, assim, e aí a gente virou parceiro, assim, a gente fez várias turnezinhas de verão em duo. Ele toca no meu quarteto também lá. Então é maravilhoso e conhece música brasileira mais do que muito brasileiro. Bossa nova, samba, jazz. É um cara... E fala um pouco de português. Então, nós 2 juntos é engraçado. Ele fala português comigo e eu falo alemão com ele. Eu estou pensando nesse encontro de bambas na Europa, cheio de europeus, e funciona. São as potências da música, e nesse caso da música brasileira, de uma maneira muito especial. Falando nisso, o que tu quer mostrar aí? Eu vou mostrar, então, uma música que chama A Folha Disse, e ela está no meu penúltimo CD, foi gravada. É linda. Acho que ela combina com esse cenário aqui. A folha disse que o que caiu daquela árvore não era flor, não era fruto, era o amor que despencava. Alguém me disse que o que partiu, abriu a porta, não era dor, nem alegria, era o vazio que ali morava. Se o tempo cura o que cansou, porque mistura o que está vindo com o que passou, se permitir, o medo acaba. É possível que um dia eu vá morar no mato, com passarinhos, internet, um violão, tomando mate. Hoje só melancolia invade a nossa arte. Me dê tua mão, olha pro céu, a vida em Marte. Folha disse que o que caiu daquela árvore não era flor, não era fruto, era o amor que ali morava. Eu adoro essa música. E eu várias vezes rodei ela lá no Cantos Rádio. Mas agora eu vou aproveitar ela para entronizar a nossa planta de erva. A gente já teve uma planta de erva mate aqui no cenário, e essa já está no chão. Já foi para um lugar onde ela pode se desenvolver mais. Essa aqui vai ficar um pouquinho conosco, depois vai para o chão também, para ela não ficar inibida aqui. Uma bela planta de erva mate sagrada para os guaranis, mas a gente aqui não traz pelo lado do sagrado, como também não traz esse embaracá de outra comunidade indígena, a gente traz pelo respeito a essas referências culturais, né? E tu tem esse lance de mato aí, né? Isso é uma coisa bem tua também. Eu tenho necessidade. Já sei dessa história. Tu está conseguindo viver isso? Agora ainda não, né? Agora eu estou ainda em conexão, né? Quando a gente fala assim, aterrissando, decantando, né? Todas essas coisas, sentimento de voltar e me estabelecer de novo, né? Enfim, mas eu tenho necessidade, sim, de volta e meia ir para o mato e para a natureza ou montanha. Gosto de mar também, mas mais montanha, assim. Sabe, a grama, o chão, a árvore, o silêncio. E tu conseguiu acessar essas coisas vivendo lá? Total.
total. É porque era muito comum, assim, eu andava muito de bicicleta lá, e depois de um tempo que eu tive um problema na perna, não podia mais andar de bicicleta, aí eu comprei uma scooterzinha, daquelas sentadinhas, sabe, assim, que andava nas florestas, assim. E os caminhos de bicicleta, e lá a gente tem muita segurança, sabe, assim. Aqui em Porto Alegre, infelizmente, eu não me sentiria segura, assim, de passear numa floresta sozinha, assim. Mas lá não, lá tu tá integrado na natureza, assim. E a natureza está próxima onde tu tava meio à mão. Sim, eu morava numa cidade de Kaiserslautern, de 150 mil habitantes, mais ou menos. Tem uns 50 mil americanos, uns 100 mil alemães. Porque Kaiserslautern fica perto da maior base aérea americana da Europa, né? Ramstein. E então aqueles aviõezinhos passando ali não era nada confortável, né? Isso eu imagino. Ainda mais agora nesse período que a gente está, né? E tem muita floresta, então 800 metros, tu sai de uma rua, tu entra já numa floresta, uma piscina, uma floresta, e é muito arborizada. Uma cidade muito plana, legal. Baita contraponto, né? A gente conseguir ir para dentro de uma floresta na hora que estão passando aviões militares por cima da cabeça da gente. Melhor eu ir para outra conexão, para outra história. O que tu estás armando aqui agora? O que tu traz de novo? O que tu está produzindo? O que tu nos conta? Bom, eu estou com um show com o Ângelo Primon, de reencontro mesmo, assim, né? Que eu botei um nome de Entre, né? Essa coisa de estar entre mundos, convidando as pessoas para entrar, e eu também me sentindo que eu estou entrando numa nova fase, né? É um novo momento da vida de seguir. E o que tem de bacana também, que a gente vai resgatar, é o projeto de sambas que eu tenho com o Nelson Coelho de Castro, que deve estar fazendo 16 anos agora, que chama Pérola no Veludo. E nós estamos com um show já marcado no dia 14 de novembro, no Grés. Então, vai ser um reencontro junto com Giovanni Berti, Matheus Kleber. O Pérola no Veludo vai estar de volta. Sensacional. E eu me lembro bem dessa conexão, de uma maneira muito particular com o Nelson. Comentei isso logo que a gente começou a conversar aqui. E como é que isso, não só com ele, com outras figuras importantes para ti, do mundo musical aqui, desse pedaço de sul da terra, como é que isso fluiu ou não fluiu enquanto tu esteve na Alemanha? Tu conseguiste manter um trabalho, um contato, uma história de produção, de criação com as figuras que eram os dos teus, aqueles, ou não? Consegui, fiz questão de não perder isso. E foi justamente, então, nesse período da pandemia, onde eu comecei a compor assim mais coisas, e aí eu fiz um projeto junto que foi produzido pelo Mário Carvalho, também músico que há anos tocava comigo, e muitos projetos juntos. E aí o Mário produziu esse disco, e nós gravamos então um pouco, foi gravado entre Porto Alegre e Alemanha. No disco conta com o Ângelo Primon, o Mário Carvalho, o Fernando Peters, e a percussão toda foi gravada na Alemanha, a Cris Gavazzoni, que é a percussionista com quem eu estava trabalhando direto lá na Alemanha. Então, foi um disco assim que juntou isso, juntou a minha história, né? Um pouco do que seria, não gosto de dizer passado, mas assim, a história que ainda existe dentro de mim, né? Mas o que vem atrás de mim, o presente e o futuro. E aí foi o disco Algum Lugar, que foi lançado em 2023. E eu tive aqui 2 vezes já lançando esse disco. Então, foi legal, assim, toda vez que eu vinha para cá, eu tentava ir para o palco e encontrar meu público. Pois é, quando tu fala nessas coisas que vieram antes, eu estou pensando nas coisas construídas por ti própria, tu tem uma bela de uma estrada, né? Uma trajetória constante, como tu estavas falando sobre a Alemanha, isso foi assim permanentemente, que já tem o seu tempo também, né? Já uma estrada madura, em que tu fizeste muitas coisas, tu lidaste com trilha, tu foste premiada. O que tu mesmas destacarias, em vez de eu fazer aquele negócio, aqui tem um papelzinho que diz que tu fez isso e aquilo, o que tu destacarias de cara, assim, sem nem pensar muito no teu caminhar, na tua trajetória de artista?
Eu não sei se para todo mundo é assim, para mim é assim. No momento que está acontecendo ou que chega um convite, que tu te sente dentro de um projeto que aquilo te desafia, o desafio é o que me interessa. Em qualquer trabalho. Então, quando eu fui fazer trilha para teatro, para a Companhia Extravaganza, que eu fiz a Megera Domada, foi um desafio. E quando eu fiz para a Comédia dos Erros, da Adriane Mótola, ao qual eu ganhei esse prêmio Açorianos de melhor trilha, trabalhei em outras trilhas, tudo era desafio, então, naquele momento, estava sendo importante. Claro que teve um momento que... porque eu morei em São Paulo também há 11 anos e também já tive uma estrada lá, né, um pouquinho uma história lá. Mas quando eu estava aqui, e que foi importante também ganhar o FUNPROARTE para gravar o meu CD, né, o Ideias Contemporâneas sobre Amor. Outro importante, eu estou sendo prolixa, né? Mas outro importante foi quando eu ganhei o projeto da Petrobras Cultural, que eu gravei Quando os Versos Me Visitam. E um ponto importante, acho que foi o projeto Pixinguinha, sabe? Que foi a retomada do projeto Pixinguinha, onde eu tive a oportunidade de viajar com uma caravana, assim. Ah, que barato. Foi muito legal, foi muito legal. E a primeira etapa eu fui com o Marcelo Corsetti, eu e ele, assim, representando a dupla do Sul, né? Junto com a Jussara Silveira, o Nenê Quarteto, né? O baterista. E foi muito bom conhecer um pedaço do Brasil que eu não conhecia, né? Tocar no Acre, tocar em... E, ao mesmo tempo, ver retomado um projeto que era aquela beleza que era lá nos anos 80, daquilo. Cada maravilha que a gente assistiu em função do Pixinguinha. E aí tu lembraste, tu destacaste várias coisas que são iniciativas, inclusive iniciativas estatais, né, em qualquer nível, municipal, como quando tu fala no FUNPROARTE, ou federal, enfim, o que for. Como isso é necessário, sim, como isso tem frutos perenes, fundamentais, como isso é obrigação pública, como isso tem que ser mantido, tem que ser garantido. Até faço isso um pouco em função do papo que a gente teve na primeira parte do programa, para a gente pensar nisso, né? Essas estruturas têm que ser reparadas, em todos os sentidos. A gente tem que reparar nelas. Tu falas em desafio, deve ter sido desafio ir para a Alemanha, deve ser desafio voltar também. Ninguém é obrigado a saber dessas coisas de antemão, mas a ideia agora é ficar? Sim, a ideia agora é ficar. Até que um novo desafio me chame, porque eu tenho essa alma cigana, né? Então, mas a ideia agora é ficar. Estou aqui, estou muito feliz de ter voltado e agora fazer barulho aqui. Uma senhora artista, uma senhora amiga, uma frau, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Não vou chamá-la de frau, era uma brincadeira que fica só recordada aqui a possibilidade, mas não. Uma grande artista do nosso sul da terra de volta, que bom, né? Que a gente tem essa atração e a gente consegue recuperar essa proximidade. Claro que se pode trabalhar de qualquer distância hoje, mas é outra coisa te ter aqui na beira do fogo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez me sinto acolhida e certa de que essa volta vai render bons frutos, novos frutos. Há de ser. E a gente vai ficar por aqui, claro que vai ficar por aqui, ouvindo um pouco mais da Mônica Tomasi. E claro que vai ficar por aqui, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Primeiramente, deixa eu lhe apresentar um tipo de arte da cultura popular, uma expressão cultural afro-brasileira. O nome tem origem na língua tupi-guarani. A luta foi criada pelos negros africanos para se defender.
enquanto escravizados trabalhavam plantando algodão, tabaco e café. Essa história eu só contei capoeira, porque é importante entender capoeira, que a ginga swinga, a dança liberta o nosso ser. Vamos jogar a capoeira, vamos jogar a capoeira. Entra nessa roda, bate palma e dá rasteira. Entra nessa roda, bate palma e dá rasteira. Vamos jogar a capoeira, vamos jogar a capoeira. Entra nessa roda, bate palma e dá rasteira. Entra nessa roda, bate palma e dá rasteira. Essa história eu só contei capoeira, porque é importante entender capoeira, que a ginga swinga, a dança liberta o nosso ser. Vamos jogar a capoeira, vamos jogar a capoeira. Entra nessa roda, bate palma e dá rasteira. Entra nessa roda, bate palma e dá rasteira. Eu sou do mar, mas eu não sou sereia. Eu sou do mar, mas eu não sou sereia. Cardume vem e vai, eu só fico aqui na beira. Cardume vem e vai, eu só fico aqui na beira.